Olá a todos, estamos de volta hoje com um vídeo e hoje a gente vai falar do capítulo 4 do Evangelho, que tem o título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas antes de começar esse capítulo, eu queria pedir para vocês curtir o vídeo, deixar o like, comentar se possível, compartilhar, assinar as notificações, assinar no canal, porque isso favorece muito para que o YouTube possa indicar para demais membros o canal e, por consequência, espalhar a mensagem do Evangelho. Então deixa aquele like, é de graça, não custa nada, beleza? Então vamos lá. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Antes da gente transcorrer sobre o capítulo em si, a gente vai ler uma passagem bíblica, que faz parte do capítulo, e que o restante do capítulo comenta, sobre essa passagem. Esse capítulo bíblico, ele está lá em Mateus, no capítulo 16, versículos 13 e 17. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue te revelaram isso, mas sim meu Pai que estás no céu. Então olha só, Jesus pergunta, para eles, quem que o pessoal da região, o pessoal, que se encontravam próximo a eles, diziam que era Jesus. E aí os discípulos dizem que uns diziam que ele era João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou alguns dos profetas. Lembrando que, como assim, se, um exemplo, Elias tinha morrido, então eles estavam dizendo que era Elias, ou Jeremias, ou João Batista, reencarnado, ou ressuscitado, como entendem muitas pessoas. E aí a gente vai transcorrer o capítulo com bastante tranquilidade. Mas antes disso, a gente vai continuar vendo mais duas passagens, três na realidade, passagens bíblicas, que vai trazer para nós o questionamento sobre a ressurreição e sobre a reencarnação, que é o que o capítulo vem trazer para todos nós. Outra passagem está em Marcos e também em Lucas. Em Marcos está no capítulo 6, versículos 14 e 15, e em Lucas, no capítulo 9, versículos 7 e 9. E chegou a Herodes, o tetrarca, a notícia de tudo que Jesus obrava, e ele ficou como suspenso, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, e outros diziam: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitaram. Então disse Herodes: eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este, de quem ouço semelhantes coisas? E buscava a ocasião de o ver. Olha só. E depois da transfiguração, de Jesus, ele apareceu para os discípulos. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele respondendo, lhes disse: Elias certamente há de vir, e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes,
fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos de que João Batista é que lhes falava. Então, vejam bem, Jesus disse, né, que Elias ele ia ter que vir, e tinha vindo. Só que o povo não reconheceu e fizeram com ele tanto, o quanto quiseram, né? Humilharam, maltrataram e etc. A gente tem que entender que eles tinham, por crença da reencarnação, o que a gente chama de reencarnação hoje, eles tinham como a ressurreição. Eles não entendiam o mecanismo do retorno do espírito numa outra existência, porque eles pensavam que era o mesmo corpo. Então eles ficavam esperando Elias, que ele retornasse, mas assim como ele era. E Jesus deixou bem claro, né, que Elias tinha vindo, mas eles não conheceram ele. Por que não reconheceram? Porque cada existência, o nosso corpo biológico se modifica. Entendeu? Então eles não sabiam desse mecanismo. E aí eu vou deixar um exemplo bem claro como eles não entendiam desse mecanismo, mas eles acreditavam sim que o espírito retornava ao corpo. É só a gente lembrar que naquela época os próprios egípcios, eles mumificavam seus corpos na esperança de que quando o espírito retornasse, ele acharia o corpo conservado para que esse espírito habitasse de novo aquele corpo e ele continuasse a sua dinastia. Então, quando eles montavam sarcófagos, né, aquelas tumbas, eles colocavam ali seus tesouros, né, as joias que ele tinha, que ele possuía, e mumificavam o corpo para conservar esse corpo. E aí eles entendiam sim que esse espírito voltava, mas eles, não sabendo o mecanismo que se utilizava para essa próxima aparição do espírito, eles conservavam tanto os bens materiais como o corpo também material, para que quando esse espírito retornasse, ele achasse tudo bonitinho, conservadinho, e ele retornasse àquela vida, né, dando continuidade à sua existência. Então eles sim sabiam sobre essa volta do espírito. Então a gente vai falar hoje sobre a ressurreição e a reencarnação. O que é uma e o que é outra coisa. E aí a gente vai trazer também o entendimento que perdurou até hoje, pela maioria nas religiões cristãs, e o que o Espiritismo veio trazer e veio esclarecer com a sua doutrina, com o seu modo, né, e o seu esclarecimento em relação da ressurreição e da reencarnação. Então vamos lá. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem poderia reviver, sem terem a ideia precisa da maneira que isso se daria. E designava pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quanto os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação, por outro lado, é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não poderia ser o de Elias, pois que João
tinha sido visto quando criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. O interessante é a gente entender que, muitas das vezes, pelo não entendimento do mecanismo, né, da reencarnação, a gente acredita em algumas coisas que cientificamente é comprovado que não tem como acontecer. Exemplo, tem algumas doutrinas, né, alguma doutrina que prega o arrebatamento. A gente tem o maior respeito, a gente não quer de forma nenhuma, né, falar alguma coisa que possa gerar algum tipo de ofensa em relação a outra religião. Mas eu só estou explicando como funciona esse mecanismo. Algumas religiões, elas creem no arrebatamento. Ora, o arrebatamento, assim como elas pensam, é chegando num dia, o dia do juízo, né? Jesus irá voltar e todos os mortos, eles vão ressuscitar. Eles vão, de uma certa forma mais rústica, né? Eles vão ressurgir das tumbas, os cadáveres vão se recompor biologicamente e todos os seres já mortos vão levantar do nada e vão ser arrebatados. Então, se a gente for pensar nisso, cientificamente falando, é muito complexo. Muito complexo. Porque uma vez o corpo biológico morto, quando o corpo ele entra em estado de decomposição, há uma quebra de várias enzimas, né? Então, esses enzimas, eles são absorvidos pela terra, e todo o seu tecido, todo o corpo, ele é deteriorado até não sobrar nada. Então, quando a gente crê nesse mecanismo desse arrebatamento, a gente crê sim que do pó vai todos os seres ressuscitar. E o Espiritismo ele vem trazer o entendimento sobre como funciona isso. Ele veio trazer o entendimento da reencarnação, que se dá de uma maneira mais tranquila. Não existe fenômeno que quebra uma lei de Deus, porque a lei da morte é uma lei de Deus. E como Deus ele não faz nada sem propósito, não teria como um corpo já morto, decomposto, desintegrado, ele ressurgir. Existe aí sim uma má interpretação desse texto bíblico, no sentido de que seria o retorno do espírito àquele mesmo corpo já morto. O que acontece é que o espírito, depois que ele sai de um corpo físico, depois que ele abandona pela morte, ele prepara seu espírito no mundo espiritual e ele vem e habita um outro corpo novo, preparado e moldado especificamente para ele mergulhar numa outra reencarnação. O que de maneira, se a gente for pensar racionalmente, é uma maneira lógica, justa, que não fere nenhuma lei, não desmente a ciência, não é um acontecimento extraordinário, entendeu? Então é um processo tranquilo. Então o Espiritismo vem trazer esse processo de uma forma tranquila, de uma forma racional, sem pensamentos mirabólicos, né? Sem esse pensamento que ainda, por conta da sua interpretação errônea, pensam muitos irmãos. E aí a gente continua aqui no capítulo, falando no item 5, que fala assim, ó, havia um homem entre os fariseus, por nome de Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus,
porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus, respondendo, lhes disse: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. Nicodemo lhes disse: como pode um homem, sendo já velho, porventura entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de eu te dizer que vos importa nascer de novo. O Espírito sopra de onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e que damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Esse diálogo está em João, no capítulo 3, versículo 1 e 12. E é interessante a gente notar que as nossas religiões mais tradicionais, elas, ao abordar esse capítulo em específico, eles falam que é sobre o batismo. A gente vai ver aqui no Evangelho que não é sobre o batismo que se refere essa passagem. Por quê? Na realidade, Nicodemos, ele deixa bem claro a perguntar para Jesus: como pode um homem já velho entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? Então ele não estava dizendo do batismo de uma ideia sobre nascer um homem novo, uma concepção nova através de um batismo de água. Ele estava falando sim de um nascimento de um corpo biológico, porque ele perguntou como um homem já velho pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez. Ele não faz alusão a batismo. E sim, as nossas religiões, que para, de uma certa forma, mascarar a reencarnação, para trazer o entendimento que corresponda com as doutrinas, com os dogmas religiosos, eles trouxeram a questão do batismo. Mas a gente vai ver aqui embaixo, através do Evangelho, que não era do batismo que se referia esse diálogo. Então, olha só. A ideia que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acimas produzidas, número 1 a 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la como fez com tantas outras, longe disto. Porém, ele a sancionou com todas as suas autoridades e a transformou num princípio, fazendo condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E instituiu acrescentando: não te maravilheis de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Estas palavras, se não nascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, que a gente disse lá em cima. Mas o texto primitivo diz simplesmente não nascer da água e do Espírito, enquanto que algumas outras traduções a expressão do Espírito foi substituída por Espírito Santo, e que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários
feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco possível. Então, olha só. Em algumas traduções, ela foi substituída por Espírito Santo, né? O que dá o entendimento que pode ser sim do batismo, mas no texto primitivo ela diz simplesmente não nascer da água e do Espírito, certo? Então, para compreender o verdadeiro sentido das palavras, é necessário reportar a significação da palavra, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre a ciência física e acreditavam que a terra havia saído das águas. Por isso, considerava a água como um elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja no meio das águas, que as águas que estão sobre o céu se reuniram num só lugar e que o elemento árido apareça, que as águas produzam animais viventes, que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformara num símbolo da natureza material, como o espírito era de natureza inteligente. Então essas palavras, se o homem renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam, pois, se o homem não nascer como o corpo e a alma. Nesse sentido é que foram compreendidos no seu princípio. Então, quando Jesus fala lá, ele está falando que o corpo, que o homem, né, ele tinha que nascer com o seu corpo material, com o seu espírito. O corpo representando a matéria e o espírito, né, a antimatéria ou o ser espiritual. Então é nesse sentido que fica bem claro que foi dito no princípio, e não fazendo referência ao batismo. Olha só, essa interpretação se justifica, aliás, por outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente dele. Uma coisa é uma e outra é outra. O espírito sopra de onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta última acepção, a sequência, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi nem o que será o Espírito. Se, pelo contrário, o Espírito ou alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, esta passagem é a consagração do princípio da existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós queríeis bem compreender, ele mesmo é Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 11, versículos 12 e 15. Então, olha só. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, já não a conheceria o mesmo nessa passagem de São Mateus.
onde não há equívoco legível. Ele mesmo é Elias, que há de vir. Aqui não tem figura em alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. O que significam essas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que elas foram ditas? Jesus a explica ao dizer: E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João, tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora, o reino dos céus é tomado pela força. É outra ilusão a violência da lei mosaica, que ordena o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida. Paraíso dos hebreus, que segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. A seguir acrescenta: o que tem ouvido de ouvir, ouça. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Os teus mortos viverão. Os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é o orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Essa passagem está em Isaías 25, versículo 19. Então, esta passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, tinha dito, ainda vivem e não viverão. Entendeu? Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seria as negações das penas eternas, pois estabelecem o princípio de todos os mortos, que eles reviverão. Então, olha só. Em Jó, no capítulo 14, versículos 10 a 14, segundo a tradução de Saci, olha só o que fala. Quando o homem morre uma vez e seu corpo, separado do espírito, é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nessa guerra que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Olha só, essa passagem está em Jó, no capítulo 14, versículo de 10 a 14, segundo a tradução de Saci. Então, quem usa a Bíblia, né, e quem tem acesso à Bíblia nessa tradução de Saci, vai ver essa passagem. E olha o tanto que ela é interessante. Ela faz duas perguntas, né, e depois faz uma afirmação. Então, ele pergunta dizendo: quando o homem morre uma vez e seu corpo, separado do espírito, é consumido, em que se torna ele? Olha só. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? E aí ele complementa: nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação, porque ele sabe que vai sofrer uma transformação. Essa mutação é no sentido dessa transformação. A vida dele, a vida, né, depois que morre, ela sofre uma transformação. Ela passa de um estado para o outro e depois ela retorna a outro estado novamente, né? Então ele está esperando essa mutação. Então, em outras passagens e outras traduções tem um sentido diferente, a gente vai abordar. Olha só. Quando o homem morre, perde toda a sua força
e expira depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias do meu combate, até que chegue minha transformação. Então tem outras traduções, né, que trazem essa mesma passagem em uma linguagem um pouco diferente. E a gente vai ver uma outra passagem que já não tem as perguntas como acima, né? Mas essa é uma versão da igreja grega. E olha só como essas mesmas passagens têm um sentido outro diferente. Quando o homem está morto, vive sempre. Olha só. Quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias de minha experiência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Então ele diz assim, ó, quando o homem está morto, materialmente falando, ele vive sempre, porque o espírito continua. Findando os dias de minha existência na terra, na matéria, esperarei, quer dizer, o espírito sai do corpo, vai esperar, porque a ela retornarei novamente. Então essa passagem é a passagem que está na versão da igreja grega. E essa tradução a gente encontra ela também. Então, se a gente olhar a tradução de Saci, outras traduções, a tradução da igreja grega, a gente vai ver que a questão do entendimento religioso, muitas das vezes, está na questão da interpretação ou da tradução bíblica. Porque algumas religiões, eles, de um modo mais grosseiro, né, eles puxaram a sardinha para eles. Então eles deram um contexto que favorecesse a eles explicar os seus dogmas, né, explicar os seus preceitos, para que os fiéis entendessem aquilo que eles queriam que eles entendessem, e não através da verdade. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que ele claramente não conhecia. Tendo o homem morrido uma só vez, poderia ele reviver de novo? Quer dizer, a ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se possível. Findando-se os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena. Isto é tão claro como se alguém dissesse, saio de casa, mas a ela voltarei. Né? E aí a gente vai continuar vendo aqui, ó. Nessa guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Jó quer falar evidentemente da luta que sustenta as misérias da vida. Ele espera a sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na visão grega, a expressão esperarei aparece antes de aplicar a nova existência. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Jó parece colocar-se após a morte num intervalo que separe uma existência da outra e dizer que ali esperará o seu retorno. Não é, pois, duvidoso que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal, donde se segue que negar a reencarnação é renegar a palavra de Cristo. Suas palavras um dia constituirão autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidalismo.
quando for meditada sem dogmas religiosos. Se eu esqueço a religião e leio essas passagens voltados para o estudo e para o entendimento, eu vou ter sim a certeza de que ele ou os discípulos, ou até Jesus, quando se referia, com esses termos de ressurreição, eles estavam transmitindo o entendimento da reencarnação. A essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se no plano filosófico a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar as causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados, de maneira, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde vem, para onde vai, por que se encontra na Terra, e que justifica todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a nossa vida tem. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e por isso mesmo tem dado motivo de interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave de que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. E aí a gente vai falar um pouco, sobre os laços de famílias. Os laços de famílias são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidas e reapertadas. O princípio oposto é o que destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, quer dizer, retornando ao mundo espiritual, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes, eles seguem juntos na reencarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procuram fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Então, olha só. Os espíritos, eles formam grupos ou famílias que são unidos pela afeição. Então, como a gente vive numa lei de retorno, a nossa família ela é constituída de espíritos afins e de espíritos não afins. Porque a gente se liga ao outro através do amor ou do ódio. Tem esses dois sentimentos que ligam as pessoas. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo. Por isso mesmo que mais purificado. Não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles poderiam percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe a sua afeição comum. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos
não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. Quando as pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separará na terra e também no céu. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso, disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada têm de comum com o dos parentes, que ela não parece a família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com uma dupla finalidade de servirem de prova para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato com os bons, e pelas atenções que eles recebem, seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e também os povos. O medo do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficiente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso, os amaria menos do que tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 reencarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo espiritual com 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de suas afeições, que lhe estiveram ligados na terra por diversas maneiras e talvez pelas mesmas maneiras. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a existência da alma, e as almas sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho, e a união das famílias fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados algum personagem ilustre. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem se ter amado e mais tarde se reunido de novo para estreitar seus laços de simpatia. Isso no tocante ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que se decorrem do princípio anti-reencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva da sorte implica na negação de todo progresso, pois se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Segundo tenham elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para moradas bem-aventuradas, ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperança de jamais se reunirem, de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos,
não têm nunca certeza de se reverem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Então, olha só, vamos entender isso aqui. Se eu não entendo a reencarnação e se eu não sou reencarnacionista, eu vou acreditar que eu vou ter que depender da sorte. Então eu tenho que acreditar que vou depender da sorte. Por quê? Como eu não tenho nenhuma ligação, eu vou pensar, se eu não sou reencarnacionista, eu vou ter um entendimento seguinte: a alma ela é criada junto com o corpo, da concepção. Teve o nascimento do corpo, a alma se juntou ao corpo. Beleza, ela foi criada junto. Então eu não tenho ligação com esses parentes que eu estou nascendo. Deus só me colocou aqui. Certo? E quando eu morrer, se a pessoa não for muito boa, entendeu? Um vai para um lado, outro para o outro. Um vai para o céu ou para o inferno, que é a crença. Né? Então eu nunca vou ter certeza. É uma ruptura total. E a gente é criado para ser joguete da sorte, porque Deus vai nos dar o livre-arbítrio. E aí, se a gente anda mal, a gente vai para o inferno, né? Enquanto que se os outros andam bom, vai para o céu. Então tem um condenamento eterno, tanto do bem e do mal. E se a gente for pensar mais um pouco racionalmente sobre isso, é interessante a gente ter o seguinte entendimento. Eu sou pai. E sou imperfeito, claro. Como eu creio que muitos de vocês que estão assistindo o vídeo é mãe ou pai também. Será que algum de vocês teriam imperfeito que são, igual a mim, é lógico. Sou muito mais imperfeito que muitas e muitas pessoas. Mas vamos tomar por base nós mesmos. Nós somos todos imperfeitos. Eu como pai, você como pai e mãe, algum de vocês teriam coragem de condenar eternamente o filho de vocês? Eu tenho certeza que vocês dizem que não. Agora, a gente vai acreditar que Deus, sendo um ser totalmente amoroso, justo e bondoso, será que ele tinha coragem de criar um filho e condenar ele eternamente pelo erro dele? Eu também entendo que muitos de vocês ficou com esse ponto de interrogação. E é claro que não, gente. Então, a gente sabe que se Deus fizesse isso, ele deixaria um filho dele ser condenado num fogo do inferno eternamente, num sofrimento eterno. É muita maldade para um ser que é totalmente amor. Então está na hora da gente começar a entender que esse mecanismo não é assim. Né? Quando se fala no céu e no inferno, são estados de espírito. E depois que eu me vou desse corpo físico, eu vou ter experiência na erraticidade, que é no mundo dos espíritos, dependendo de como eu andei aqui na Terra. Então, se eu morrer ruim, com certeza eu vou passar um período em um local ruim, mas esse local não é eterno. De modo que quando eu morrer e tiver cumprido minha existência com louvor, eu vou passar um tempo em um lugar bom. Mas esse lugar também não é eterno. São moradas adequadas e passageiras para que eu possa programar e voltar novamente. Que eu possa programar e retornar de novo. E assim, através das idas e vindas, através do meu melhoramento, eu vou continuar a me evoluir até eu retornar para o seio de Deus perfeito. Então esse mecanismo é assim que funciona. E é assim que todos nós temos que entender. E aí sim está a justiça de Deus. Né? Olha só. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas nem por isso
as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados pelos que amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além-túmulo. A primeira, o nada, segundo a doutrina materialista. Quer dizer, morreu, acabou. Segundo, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. Então, essa doutrina panteísta, ela crê, né, na absorção do universo. Ela crê que a alma, quando o corpo morre, o espírito, ou aquela essência de vida, ela é absorvida pelo universo. A terceira, a conservação da individualidade com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Então, segundo a doutrina da Igreja, que é o terceiro exemplo, existe sim uma individualidade dessa alma ou espírito, né? Ela vai contar com a sorte. Então ela vai para o céu ou para o inferno, dependendo de como ela andou pela Terra. Então o quarto é a conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte. Não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, que é das igrejas, né, tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica, existe uma possibilidade de se reverem, contando que esteja no mesmo meio, podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso, né? Já com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam. E é isso que constitui a verdadeira família. Então, gente, vamos raciocinar. Vamos deixar os dogmas para trás. Vamos passar a entender. Buscar interpretações bíblicas. Buscar traduções adequadas, né? Tentar. Hoje em dia tem uma ferramenta muito boa que é a internet. Porque a gente costuma brincar, né, que existe uma diferença da fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela imposta. Você aprendeu assim, te puseram. Pensar assim, você pensa e pronto. Essa é uma fé cega. Já aquela fé raciocinada, ela examina tudo. E muitas das vezes as pessoas não procuram a verdade por medo, como diz no Evangelho, delas encontrar essa verdade e aí ser de uma forma forçados a mudar. O Espiritismo não tem pretensão, né, de trazer as pessoas para a doutrina espírita. A doutrina espírita, sim, tem o intuito de mostrar a verdade, para que a verdade liberte a pessoa. Se a gente conseguir juntar, através de pesquisa, tanto passagens em grego como em hebraico e aramaico, e traduzir, a gente vai se extrair de uma forma mais assertiva os textos para português. E aí a gente vai começar a entender, a encontrar os erros que está por detrás das letras da Bíblia, a ver que muita coisa que hoje em dia se apresenta na Bíblia foi ou mal traduzida ou mal interpretada. A gente não quer julgar, não é o propósito nosso julgar isso, mas existe sim um erro de tradução ou de interpretação, né? E também algumas partes, muitas delas encobertas pelas religiões para darem crédito aos dogmas impostos por elas.
Então a gente tem que procurar que a gente encontra tudo isso. E por último, a gente vai para as instruções dos espíritos, né? E aqui, nesse primeiro, a gente vai ver de São Luís, Paris, 1859, sobre limites da encarnação. E aí fica a pergunta, né? Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isto se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos, mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeitos a vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba-se por confundir com o perispírito. De acordo com o mundo que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. Se os mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram permitem-lhe viajar para toda parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram confiadas. Se considerarmos a reencarnação do ponto de vista material, tal como vemos na Terra, podemos dizer que ele se limita aos mundos inferiores, dependendo do espírito, portanto, liberta-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Tendo ainda a considerar que o estado de erraticidade, ou seja, o intervalo das existências corporais, a situação do espírito está relacionada com a natureza do mundo em que se liga e o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e também esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. E aí a gente vai ver outra pergunta, né? De São Luís. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar com a ajuda do elemento material os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que estão se veem obrigados a desempenhar, ajudando-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir, a mesma libertação de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe, no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinitivamente a necessidade de se encarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Observação. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender essa diferença.
O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que levam a ela. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldade. Acontece o contrário com aquele que negligencia e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em classe a classe. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo pela necessidade que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma vez só no mesmo globo e passar suas diferentes existências em diferentes esferas? Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra, exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o civilizado, revelam os graus que tem a percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das reencarnações efêmeras, das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanas e sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se pusessem de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar uma base espiritual, os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e também de igualdade. Então, gente, esse texto ele é muito esclarecedor. Ele traz aqui o entendimento e a diferença da ressurreição e da reencarnação. E também embaixo aqui, como a gente acabou de ler, arremata com os laços de família, né? Através da reencarnação, a gente sabe o objetivo que a gente tem que atingir, e aí ele nos compara, né, essas leis em relação aos nossos laços de família. Em relação, né, a esse mecanismo de que Deus, como justo e sábio, colocou em nós para que a gente buscasse esse adiantamento espiritual, relacionando assim com as pessoas que vivemos, dando continuidade além túmulo com essas relações espirituais, e também mostra as relações com aquelas pessoas que a gente não tem tanta simpatia, né? Que são as pessoas que a gente não tem relação, senão momentânea, na Terra. E também fala aqui um pouco sobre a pluralidade dos mundos habitados, as relações que os espíritos têm com os mundos que são apropriados
para cada reencarnação e segundo ao grau de adiantamento que o espírito está, né, no momento. Então ela é muito bela. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar algum comentário perguntando que eu vou responder a todos. Como eu disse, para aquelas pessoas que às vezes assistiram um vídeo, que não tem um entendimento do espiritismo, às vezes não conhece o mecanismo, né? Eu vou pedir licença para vocês e pedir para vocês dar uma pesquisada. A gente tem a ferramenta da internet que é muito boa, e as concepções religiosas, muitas das vezes através das traduções bíblicas, elas trazem um entendimento equivocado, né? Por conta da interpretação, às vezes do erro, né, de tradução e etc. Então, a gente deve aproveitar dessa ferramenta excepcional que a gente tem, que é a internet, e começar a pesquisar a religião, né, no seu princípio, pesquisar o cristianismo lá no princípio, até no máximo 530 depois de Cristo, porque mais ou menos em torno, na verdade a gente deve pesquisar o cristianismo até quando o Império Romano reconheceu o cristianismo como uma religião oficial de Roma. Porque foi daí para frente que muitas coisas na Bíblia foram de uma forma modificadas. Então ali a gente tinha um entendimento primitivo daquele cristianismo como Jesus pregava, com a sua verdadeira palavra. E quando Roma ela se funde ali com o cristianismo, ela se mistura com o cristianismo, ela declara que o cristianismo iria ser a religião oficial de Roma e cria a religião católica apostólica romana. Nesse momento, então, o Estado de Roma começa a interferir na questão religiosa, e aí tem várias distorções na Bíblia. E aí a gente vê várias mudanças desse princípio do cristianismo primitivo, a qual Jesus pregava, e que hoje quase nada tem, né, a ver com o que ele falava. Tem sim, mas de uma maneira distorcida. Então, devemos usar esse mecanismo da pesquisa para que a gente conheça, para que a gente possa conhecer a verdade. E aí, conhecendo a verdade, a gente vai se libertar desses dogmas. E aí eu não quero e não tenho a pretensão que vocês se tornem espíritas. A gente tem a pretensão que vocês se tornem pessoas esclarecidas, né? E aí o entendimento e a liberdade vai reinar no coração e na mente de cada um de nós. Que Jesus abençoe a todos. Vou pedir de novo para vocês deixar um like, curtir e compartilhar, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.